Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todas, a presença de todos nesta sexta aula deste curso de capacitação de multiplicadores de ações de educação alimentar e nutricional, destinado aí aos educadores, aos professores, à rede municipal de ensino do município de Campos Gerais. É uma satisfação recebê-los e recebê-las. Eu sou Luiz Felipe, estou como professor na Universidade Federal de Alfenas, junto à Faculdade de Nutrição, e eu sou responsável pelas disciplinas de nutrição social. Essas disciplinas de nutrição social abordam de forma um pouco mais prioritária todos os aspectos envolvidos a políticas e programas de alimentação e nutrição. E dentre essas políticas e programas de alimentação e nutrição, nós temos o PENAI. Provavelmente todos já devem ter ouvido falar em PENAI, que é o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar. E pela importância, pelo reconhecimento, até mesmo nacional e internacional, em que há em relação ao PENAI, ele se torna uma ferramenta totalmente estratégica para ações de educação alimentar e nutricional. E na aula de hoje, então, nós vamos entender um pouco o funcionamento deste programa, os seus objetivos, as suas diretrizes e como a educação alimentar e nutricional insere-se dentro deste Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu gostaria de agradecer ao Igor, que está aqui na nossa assessoria técnica, ele que é o nosso aluno de graduação aqui pela Faculdade de Nutrição, e um agradecimento especial também a todos vocês cursistas que estão aqui acompanhando, então, essa aula de hoje. Posteriormente, essa aula será também colocada no Moodle para que vocês possam ter acesso, juntamente com outros materiais disponíveis e que já estão no sistema, no nosso Moodle Comunidade, para que possa ter aí o acesso à leitura e até mesmo como sugestão de atividades para o corpo docente do município de Campos Gerais. Eu vou iniciar a minha projeção da aula de hoje e eu peço, caso tenham algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, que vocês possam, por gentileza, colocar no chat, que eu estarei respondendo após a apresentação. Então, eu peço para que o Igor também faça o compilado dessas perguntas e desses comentários, e ao final eu estarei aí respondendo a todas e todos as dúvidas que surgirem na nossa aula de hoje. Eu peço, por gentileza, que alguma pessoa possa me confirmar, somente se vocês conseguem visualizar a minha apresentação. Conseguimos sim, Sim. Luiz. Está maximizada também? Não, ela tá no PowerPoint normal. Deixa Ela eu não tá voltar. maximizada, não. Deixa eu voltar aqui. E agora? Não, Luiz. Deixa eu tentar voltar. Creio que agora vai dar certo. E agora? Agora perfeito. Se puder passar um slide só para ver se tá passando certinho. Aí, tá passando. Perfeito, Igor, muito obrigado. Então, pessoal, o tema da nossa aula de hoje, dentro desse complexo de assuntos que estão sendo tratados neste curso de formação de multiplicadores de ações, na verdade, de educação alimentar e nutricional, que é direcionada a crianças e adolescentes, nós trataremos sobre a importância da alimentação escolar dentro do ambiente pedagógico de ensino, dentro do ambiente da sala de aula em que vocês estão inseridos. Como é possível realizar ações de educação alimentar e nutricional? E ainda perante a execução de um programa nacional
que nós temos em vigência no Brasil, o PENAI, como que as ações de educação alimentar e nutricional podem ser aí consolidadas, e ainda como que nós, educadores de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, podemos, então, impactar e até mesmo demonstrar qual é a importância da alimentação escolar, não apenas no fornecimento de refeições. A gente vai discutir muito isso na aula de hoje. O PENAI, todo município tem o nutricionista ou a nutricionista responsável pelo PENAI. Alguns municípios ainda usam o termo de merenda, mas esse termo já caiu por terra, então a gente não utiliza mais o termo merenda escolar, a gente usa o termo alimentação escolar. E a gente vai entender também o porquê desta mudança e ainda mais sobre a importância dela em todos os nossos aspectos. Ok, então nós estamos falando sobre alimentação escolar. Será que a alimentação escolar não deveria ser uma atividade restrita ao nutricionista do município, que é responsável pelo PENAI? Aqui, de forma já imediata, eu apresento para vocês os atores sociais do PENAI. Dentro da legislação do programa, há a indicação de quem são os atores sociais. Mas como assim atores sociais? São aquelas pessoas que atuam diretamente junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós temos aqui em cima a indicação do CAI, que é o nosso Conselho de Alimentação Escolar. Nós temos a atuação do nutricionista, responsável técnico pelo programa, o manipulador de alimentos, carinhosamente aí também denominado de merendeira, cantineira, né? Cada município tem carinhosamente a sua nomenclatura. Nós temos aqui abaixo os agricultores familiares. Opa, mas aí começou a ficar complicado. De manipulador, a gente já vai para nutricionista, que tem também os agricultores familiares. Nós temos aqui em cima também os professores, como que os professores atuam junto ao programa, e ainda a minha entidade executora. Para quem não sabe, entidade executora é a nossa prefeitura. As nossas prefeituras são todas consideradas entidades executoras. E os estados também são as unidades executoras. Mas a nível municipal, nós temos todos estes atores sociais envolvidos diretamente junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, quando eu trabalho a temática do PENAI, eu não levo apenas em consideração a nutricionista, eu não levo apenas em consideração os manipuladores de alimentos ou de forma isolada os professores. Então, observe que neste ciclo não tem nem seta para direcionar, porque é um ciclo conjunto. Ao mesmo tempo da importância do profissional em nutrição, dos agricultores familiares e dos professores, eu também tenho o meu conselho de alimentação escolar, a minha entidade executora que direciona os passos que devem ser executados no PENAI, e ainda os manipuladores de alimentos. Sem eles, a gente não teria a oferta de refeições. Então, já para poder introduzir o nosso tema e ainda para poder discutir por que nós, professores e educadores, precisamos saber sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A primeira resposta está aqui, porque eu, educador, eu, professor, pertenço ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele não é apenas restrito ao nutricionista, ele não é apenas restrito à minha secretária ou secretário de educação, representando a entidade executora. Então, eu tenho este ciclo de atores sociais do PENAI, e dentre eles, temos aqui a caracterização e a atuação dos profissionais em educação, dos nossos professores. Todos somos importantes para o PENAI. Então, perante o Programa Nacional de Alimentação Escolar, todos nós somos importantes e cada um exerce o seu papel de forma individualizada e também de forma coletiva. Então, por exemplo, eu vou falar isso um pouco mais à frente.
as ações de educação alimentar e nutricional, elas devem ser realizadas pelo profissional em nutrição, é uma atividade técnica do nutricionista, mas em parceria com a coordenação pedagógica das escolas. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouco essa responsabilidade técnica e, ao mesmo tempo, inseri-los dentro desse processo de decisão. Esse outro slide me traz um pequeno histórico do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu vou ser bem breve, porque até mesmo se a gente fosse estudar todos os tópicos deste histórico, daria uma aula por si. Nós temos, então, em 1940, a criação de uma proposta de oferta de alimentação escolar, que é realizada pelo Instituto de Nutrição, ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na década de 40, durante o período da Era Vargas. Então, neste período, cria-se uma proposta de oferta de alimentação escolar, mas, infelizmente, ela não é concretizada porque eu não tenho recurso para isso. Novamente, esse debate ele começa a ser retomado a partir da década de 1950, onde eu tenho a criação de uma campanha nacional de merenda escolar. Então, aí eu já remeto o termo de merenda escolar, onde esse termo, já na década de 60, ele é substituído por campanha nacional de alimentação escolar. Então, tanto na década de 50 quanto na década de 60, essas campanhas de merenda e, posteriormente, de alimentação escolar eram realizadas por meio de convênios e doações internacionais. Um pouco mais à frente, em 1970, nós temos aí o início da aquisição de alimentos pelo MEC, que é o nosso Ministério da Educação. Posteriormente, nós temos uma gestão centralizada pela Coordenação Nacional de Alimentação Escolar e a instituição do PNAE. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é instituído na década de 70. Em 1988, por meio da nossa Constituição Federal, todo mundo sabe da nossa Constituição Federal de 88, esta alimentação escolar, ela se torna um direito do ensino fundamental. Então, é um direito constitucional a alimentação no ensino fundamental. Em 1994, nós temos um processo de descentralização. O que isso significa? Anteriormente, os alimentos eram todos adquiridos pelo MEC. Então, o Ministério da Educação fazia a aquisição desses alimentos e lá de Brasília, pela sede do MEC, faria o transporte e a logística desses alimentos para todos os estados e municípios. Então, em 94, ocorre a descentralização. Ao invés do Ministério enviar os alimentos propriamente ditos, o Ministério, então, ele envia os recursos para que os estados e municípios possam adquirir os seus alimentos com uma maior autonomia, até mesmo para poder desburocratizar e facilitar todo o processo logístico. Em 2009, nós temos um grande passo para a alimentação escolar no Brasil, que é a Lei 11.947. Então, essa legislação é a legislação do atendimento da alimentação escolar. Então, é de fundamental importância que o meu gestor, que o meu secretário de educação, que o prefeito, que o nutricionista RT conheça essa legislação, porque é a legislação atual que rege institucionalmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 2013 e 2015, nós tivemos duas importantes resoluções, mas que agora estão revogadas, a Resolução 26 e a Resolução 4, respectivamente, que tratava sobre o atendimento e os parâmetros nutricionais. Atualmente, o que nós temos de legislação do PNAE, a nível de resolução, é a Resolução 06 e a Resolução 20, ambas do ano de 2020. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Então, até agora, 2020 mesmo, a Resolução 4 e a Resolução 26, elas que direcionavam
como deveria ser a oferta de alimentação e nutrição, quais eram as atribuições do nutricionista e as atribuições dos outros atores sociais. Em 2018, eu quis destacar aqui para vocês que nós temos uma lei muito importante dentro do PNAE, a Lei 13.666, que traz a educação alimentar e nutricional como um tema transversal. E como tema transversal, ela deve ser trabalhada em sala de aula de forma transversal entre as disciplinas da minha educação básica. Chegamos, então, ao ano de 2020, aí, né, por meio de vários desafios, de várias limitações, até mesmo por conta do período de pandemia, nós temos no início do ano uma alteração na Lei 11.947, que autoriza em caráter suplementar a entrega de kits da alimentação escolar para os alunos que não estão frequentando a unidade escolar por conta do período de pandemia. E um pouco mais à frente, em maio, nós temos, então, a Resolução 06 do ano de 2020, que traz aí as atualizações em relação à alimentação escolar e que eu irei trabalhar com vocês um pouquinho nesta tarde. A Resolução 20, ela foi lançada em dezembro de 2020 também, que traz aqui algumas pequenas alterações em relação à minha Resolução 06. Meu Deus, mas é muita legislação, por que eu preciso saber disso? Eu preciso saber disso porque a consciência de que o PNAE é um direito constitucional, está na nossa Constituição, ele é considerado um importante programa suplementar à educação, então é obrigação, é um dever do município a oferta de alimentação escolar a todos os seus alunos matriculados, e o PNAE, ele entra como um programa suplementar à educação, e sendo um programa suplementar, ele é regido por uma legislação. Então, atualmente, o que rege o PNAE a nível de arcabouço jurídico legal? A Lei 11.947, lá do ano de 2009, a Resolução 6 de 2020 e a Resolução 20 do ano de 2020. Então, quando o profissional em nutrição do seu município chega com alguma novidade, com alguma alteração em relação ao cardápio, ou até mesmo a secretária de educação solicita que os manipuladores passem por um processo de capacitação, não é que é uma decisão unificada do município. Ah, o nutricionista do meu município faz o cardápio do jeito que ele quer. A Secretaria de Educação é quem estabelece o que vai servir e o que não vai servir aos alunos. Não, não acontece assim. Eles devem obedecer a uma legislação federal. Então, é muito importante que vocês saibam que para a execução operacional do PNAE, vamos dizer assim, né, porque é um processo de operação. Quem está à frente do Programa Nacional de Alimentação Escolar é um grande desafio, até mesmo pela grande operação, pelo grande processo operacional em que ele é demandado e que seja executado dentro dos municípios. Então, não é uma decisão do prefeito, não é uma decisão da secretaria local e não é uma decisão da nutricionista que chegou no meu município e que, eventualmente, quer mudar toda a estrutura da alimentação escolar. Tudo isso é seguindo uma legislação federal. Então, é muito importante que vocês tenham consciência dessa questão, justamente por conta do trabalho de educação alimentar e nutricional. Em 2009, então, sobre a Lei 11.947, nós temos dois marcos importantíssimos no programa, onde é a inserção de nutricionista perante a responsabilidade técnica do programa. Então, provavelmente, o município de Campos Gerais, ele deve ter, no mínimo, um profissional em nutrição, que é responsável pelo PNAE, vinculado à Secretaria de Educação do município. Além disso, nós temos também aí a obrigatoriedade de compra de 30% dos alimentos da agricultura familiar. Opa, então eu volto lá naquele ciclo e aí eu vejo qual é a importância do agricultor familiar
perante a execução do PNAE. Então, na minha legislação, diz que de todo o recurso repassado pelo PNAE, no mínimo 30% deve ser de compras diretas da agricultura familiar. E a gente vai entender também o porquê disso, de acordo com as diretrizes do programa. PNAE, nós estamos aí, então, comemorando 66 anos de história. Foi agora, recentemente, então, o aniversário de 66 anos deste Programa Nacional de Alimentação Escolar, sendo considerado como a política pública mais antiga do país e, atualmente, ela tem um alcance universal, ou seja, atende todos os alunos que são matriculados na educação básica. O que compõe a minha educação básica no Brasil? Educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e também a educação de jovens e adultos. Então, o PNAE, ele abrange todos os alunos matriculados na educação básica. Por que os alunos da Unifal, por exemplo, não são contemplados pelo PNAE? Porque eles estão na educação superior, acima da educação básica. Então, a legislação aponta esse atendimento, este alcance universal aos alunos da minha educação básica. Então, agora, no último dia 31 de março de 2021, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele comemorou 66 anos. E ele é atualmente considerado também como uma referência mundial em segurança alimentar e nutricional. Em 2019 e 2020, eu trabalhei junto ao FNDE, junto à COSAN, a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, lá em Brasília. Então, eu acompanhei muito de perto a execução do PNAE em vários municípios do nosso estado, do nosso país, e como o PNAE é considerado uma referência mundial. Até mesmo, eu estava lembrando esses dias, em março do ano passado foi decretada a pandemia de Covid-19 e abril do ano passado estava já com uma viagem agendada para outro país para a gente poder apresentar a experiência do PNAE. Então, a gente ia fazer um processo de intercâmbio ali próximo ao Suriname, para poder apresentar, a gente ia até o Suriname, na verdade, o país é o Suriname, então a gente iria lá para poder apresentar a experiência do PNAE aqui no Brasil, porque lá não tem uma política de alimentação escolar, eles estavam em fase de implantação. Então, eles gostariam de conhecer a nossa política, a nossa referência brasileira, para que tenha sido implantado lá no Suriname. Então, em abril do ano passado, a gente estaria indo para Paramaribo. Infelizmente, a pandemia não permitiu que isso acontecesse. Ok, objetivo do PNAE. Então, nós chegamos a uma discussão. Eu tenho o meu Programa Nacional de Alimentação Escolar, e ele apresenta um objetivo muito amplo, mas, ao mesmo tempo, torna-se também um objetivo muito direto. Qual é o atual objetivo do PNAE? Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial. Opa, já complicou. A aprendizagem, o rendimento escolar e ainda a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos por meio de duas ações. Quais são essas duas ações? A educação alimentar e a oferta de refeições. Então, o PNAE não é apenas a oferta das refeições nos 200 dias do ano letivo. Nós temos um objetivo muito mais amplo dentro do PNAE, que é justamente esta contribuição para o crescimento e para o desenvolvimento, até mesmo porque a oferta de refeições contribui para um crescimento saudável. Esse desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem e rendimento escolar, a gente sabe que é de forma mais efetiva quando o aluno está bem nutrido, quando ele está bem alimentado, e ainda a formação de hábitos alimentares saudáveis. Então, vejam a importância da educação
do eixo da educação alimentar e nutricional frente a esta política, a este Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é considerado a alimentação e promoção da saúde justamente por meio desses dois eixos. O eixo da educação alimentar e nutricional, com o objetivo de promover a construção de hábitos alimentares mais saudáveis, e o fornecimento de alimento. Eu preciso fornecer o alimento durante o período em que o meu aluno está na unidade escolar, está na escola. E isso é uma garantia do direito humano à alimentação adequada e também da segurança alimentar e nutricional desses alunos. Nós estamos vendo aí vários municípios. Oi? Nós estamos vendo aí vários municípios que estão fazendo a entrega dos kits da alimentação escolar neste período de pandemia, porque é uma determinação do FNDE. É importante que garanta o direito humano à alimentação dos meus alunos. Se eles não estão podendo frequentar o ambiente escolar por conta do período de pandemia, e isso é totalmente aceitável pela questão da segurança e da saúde pública da nossa população, então o município ele tem esse dever moral de garantir o direito humano à alimentação e à segurança alimentar e nutricional dos alunos por meio do fornecimento de alimentos. A alimentação escolar, ela é considerada em si, né? Se eu for a se colocar uma denominação, um conceito de alimentação escolar, é todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo. Então, durante os 200 dias do ano letivo, lá onde há frequência regular dos alunos no ambiente escolar, todo o alimento oferecido nesse ambiente é considerado alimentação escolar. Usuários do PENAI. Já dissemos, né, já conversamos aqui, que os usuários do PENAI são todos os alunos da educação básica. Então, é um dever, é um direito desses alunos obter e receber a alimentação escolar. Educação infantil, a educação, o ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, educação de jovens e adultos, e também aqueles que eventualmente estão matriculados em escolas públicas, filantrópicas e comunitárias. Então, é um direito dos alunos da educação básica pública, e aqui, conforme essa figura, dever do Estado. Então, é um direito dos alunos e um dever do Estado garantir a alimentação escolar aos alunos. Quem gerencia o PENAI? O FNDE. Então, ele é responsável de coordenar as ações do PENAI, estabelecer as normativas, planejamento, controle, monitoramento e avaliação do PENAI, e ainda responsável pela transferência de recursos. Então, o FNDE, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. Então, quando alguém tiver a oportunidade de visitar Brasília, fica ali no setor sul de autarquias, é um prédio alto, totalmente visível, ele que é o responsável, então, em coordenar e gerenciar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Agora, nós passamos para um tema super importante que trata das diretrizes do PENAI. Ok, eu preciso ter a oferta de refeições, mas é qualquer tipo de refeição? Eu preciso ter ações de educação alimentar e nutricional, mas como que essas ações são direcionadas? Como que essas ações são realizadas a fim de atender o objetivo pedagógico da minha escola, a fim de atender aos objetivos de aprendizagem dos meus alunos. Então, isso tudo é colocado e ele é, assim, meio que direcionado, né? As diretrizes são aqueles pontos que nos refere a como seguir, né? A como sermos direcionados para uma execução correta do meu Programa Nacional de Alimentação Escolar. A primeira diretriz do programa, ela é muito bacana. Por quê? Ela me diz o seguinte: primeira diretriz,
o emprego da alimentação saudável e adequada que respeite cultura, tradições e hábitos alimentares. Então, isso já coloca em uma situação privilegiada a minha cultura, as minhas tradições e os hábitos regionais, alimentares e regionais de onde eu estou inserido. Nós vivemos em um país que tem uma dimensão continental. Então, os hábitos alimentares aqui do Sudeste são diferentes dos hábitos alimentares do Sul, que são diferentes ainda do Norte, ou do Nordeste, ou da região Centro-Oeste. Então, esta alimentação adequada e saudável, dentro do meu município, dentro do meu estado, dentro da minha região, deve respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares. Então, isso deve ser levado em consideração. Será que a minha alimentação ofertada respeita as minhas tradições, respeita os meus hábitos alimentares? Essa é a primeira diretriz do programa. É uma preocupação do profissional em nutrição? Sim, mas ao mesmo tempo é uma preocupação também de todos os educadores. A oferta desse alimento respeita a cultura do meu município, respeita as tradições daquela comunidade. Por exemplo, nós temos no Brasil várias comunidades indígenas e comunidades quilombolas. É uma realidade do nosso país. Comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Será que dentro da escola, onde eu tenho comunidades indígenas e quilombolas, aquele cardápio elaborado respeita essa cultura, respeita aquela tradição e ainda aqueles hábitos alimentares desta população? Isso deve ser levado em consideração, até mesmo sendo colocado como a primeira diretriz do PNAE. Segunda diretriz, a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino-aprendizagem. Então, vejam que, além de ser o segundo objetivo do PNAE, a educação alimentar e nutricional, nós temos aqui também como diretriz de que esta educação alimentar e nutricional, ela deve ser inserida no meu processo de ensino-aprendizagem. Por isso que lá em 2018, por meio da Lei 13.666, coloca a EAN, Educação Alimentar e Nutricional, eu chamo de EAN, dentro do currículo pedagógico das escolas, e a ser trabalhada de forma transversal. Então, é muito fácil eu trabalhar educação alimentar e nutricional quando ela é inserida no meu eixo de ensino-aprendizagem de forma transversal. Quando eu utilizo exemplos com alimentos, quando eu utilizo ferramentas que possam agregar o conhecimento em relação à alimentação, em relação à nutrição. Então, até mesmo para a atividade final desse curso de vocês, já pode ir pensando dentro da minha disciplina. Eu ministro matemática, eu ministro ciências, enfim, dentro das diversas disciplinas. Como que eu consigo inserir educação alimentar e nutricional, por exemplo, dentro da disciplina de matemática? Como que eu consigo discutir a alimentação adequada e saudável dentro do módulo de inglês, dentro da disciplina de geografia, de história, português? Então, é muito importante que nós, educadores, tenhamos isso em mente. Como a EAN é trabalhada de forma universal dentro do meu currículo escolar. Terceira diretriz, uma que eu acho, todas são importantes, mas essa é fundamental, a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica. Então, todos temos direito à educação. A educação, ela é algo transformador na vida de tantas pessoas e de tantas realidades distintas. Então, o PNAE, ele garante esta universalidade do atendimento, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, concomitando aí em relação à nossa educação básica brasileira. Quarta diretriz refere-se ao Conselho de Alimentação Escolar.
O município, ele recebe recurso para executar o PENAI. Isso acontece desde 94, quando eu tive a descentralização. Com isso, no ano 2000, foi necessário a criação dos conselhos de alimentação escolar, justamente como tendo a participação da comunidade no controle social desta política pública para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada. Os recursos federais que o município recebe, eles são realmente direcionados a uma alimentação adequada e saudável? Está cumprido as diretrizes do programa? O cardápio está sendo planejado conforme preconização do FNDE? Está tendo a oferta de frutas, a oferta de hortaliças, que a gente vai conversar rapidamente daqui a pouco, do jeito que deve ser imposto pela minha resolução? Então, é a participação direta da comunidade no controle social, que neste caso é o PENAI, que visa esta oferta de uma alimentação escolar saudável e de forma adequada. E são 7 membros do meu conselho de alimentação escolar, sendo 2 representantes de pais de alunos, 2 representantes da sociedade civil, 2 representantes da educação, podendo ser docentes ou discentes, e um representante do Poder Executivo. Então, nós temos aí, na sua paridade, 14 membros, sendo 7 suplentes e 7 titulares. Quinta diretriz: o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios de forma diversificada, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar. É o meu segundo maior ganho na legislação do programa, a aquisição de, no mínimo, 30% do recurso para alimentos da agricultura familiar. E esta aquisição de agricultura familiar, ela é o apoio direto ao desenvolvimento sustentável, a ter no ambiente escolar produtos, alimentos diversificados e produzidos em âmbito local. Então, muitas vezes, isso é discutido, especialmente em escolas de zona rural. Aquela fruta, aquela banana, aquela pocã, aquele abacate que a gente recebe no intervalo, na hora do recreio, ele é produzido lá na minha horta. Ele é produzido lá na horta do meu pai, ele é produzido na horta do meu tio, na horta da minha avó. Então, esse apoio, esses alimentos produzidos em âmbito local, pela agricultura familiar, é uma estratégia de educação alimentar e nutricional também. A gente vai ver no final aqui alguns exemplos de visitas às propriedades de agricultura familiar, sendo essas visitas como opções de estratégias de educação alimentar e nutricional. Sexta e última diretriz, também a não menos importante, que é o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos de forma igualitária. Então, eu tenho que tratar todos os alunos de forma igualitária e, especialmente, aqueles alunos que apresentam alguma intolerância, alguma alergia, esses alunos também eles são amparados dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, é muito importante que se tenha esse conhecimento, para que todos possam ter o acesso de forma igualitária. Então, essas são as 6 diretrizes do PENAI. Passando agora já para um dos nossos últimos pontos da aula de hoje, é sobre a oferta da alimentação. Então, já que eu estou tratando de PENAI, já que eu estou tratando de educação alimentar e nutricional, e neste momento eu conversando com vários e ilustres educadores da educação básica, eu preciso falar para vocês que esses cardápios elaborados pelo nutricionista, né, é ele o profissional responsável e que tem autonomia de definir o horário, o alimento adequado a cada tipo de refeição. Então, esses cardápios também são estratégias de orientação e de educação alimentar e nutricional. Então, é uma diretriz muito importante a oferta de refeições visando uma alimentação adequada e saudável
e ainda colocando dentro do ambiente escolar a formação de hábitos alimentares saudáveis. Vocês já tiveram essa aula com o professor Bruno, e eu não lembro se algum outro professor já abordou com vocês sobre a classificação nova dos alimentos. Então, vocês já viram quais são as diferenças entre os alimentos in natura e minimamente processados, entre os alimentos processados, entre ultraprocessados e ingredientes culinários. Então, isso vocês já viram no nosso curso. Alimentos in natura, aqueles que são retirados diretamente da natureza. Minimamente processados, que faz aí algum processo mecânico, como moagem, corte, retirada de casca. Alimentos processados, aqueles que são elaborados com alimentos in natura e a adição de algum ingrediente culinário, sal, açúcar, banha, gordura, óleo. E os ultraprocessados, aqueles que são elaborados diretamente na indústria de alimentos, conforme a adição de aditivos e os nossos produtos aí maléficos, podemos dizer assim, à saúde da nossa população. O PENAI, ele preconiza para a elaboração de cardápios justamente esses alimentos. Ele utiliza dentro do seu planejamento de que, diante os recursos recebidos, no mínimo 75%, então a grande maioria, deve-se ser destinado à aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, eu entender o porquê e quais são os alimentos in natura ou minimamente processados, isso também torna-se uma ferramenta de educação alimentar e nutricional por meio da oferta dos meus alimentos. Então, quando um aluno perguntar, professor, professora, por que não tem refrigerante na escola? Por que não tem por que não tem biscoito recheado na escola? Por que não tem miojo na escola? Por que não tem, enfim, qualquer tipo de alimento ultraprocessado na escola? Eles provavelmente não saberão usar esse termo, mas vocês sabem dizer, não, isso não é um alimento saudável, isso é considerado um alimento ultraprocessado. E dentro dos meus parâmetros de aquisição, eu tenho de que 75%, a grande maioria, alimentos in natura ou minimamente processados, no máximo 20% para alimentos processados e de ultraprocessados, e no máximo 5% dos ingredientes culinários processados. Então, de todo o recurso que o município recebe, porque o município recebe recurso federal para suplementar a alimentação escolar. Não é o recurso total, o município precisa injetar dinheiro na alimentação escolar por meio de recurso próprio. Mas do recurso recebido, eu tenho que ter esse balanceamento na aquisição dos meus produtos. Isso é fundamental, o entendimento disso perante o planejamento de cardápio. Aqui, eu apresento para vocês, não sei se todos já conhecem, quais são os alimentos de aquisição proibida dentro do PENAI. Então, aqui é uma grande estratégia de educação alimentar e nutricional, vocês conhecerem qual é este rol, esta lista de alimentos de aquisição proibida, junto ao PENAI. Os refrigerantes, refrescos artificiais, aquelas bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para o consumo, cereais com aditivo, balas e similares, confeito, chocolate, biscoito ou bolacha recheada, bolo com cobertura, gelados comestíveis, gelatina, entrou agora na nova resolução como um alimento proibido dentro do PENAI, até mesmo porque é um produto com pouco teor aminoácidico e com uma grande adição de açúcar e conservantes e corantes, os temperos com glutamato monossódico, maionese e outros alimentos em pó ou para reconstituição. Então, aqui eu tenho uma legislação federal que me aponta quais são aqueles alimentos de aquisição proibida. Então, não é o nutricionista que chega no município falando, eu não gosto, por exemplo, de gelatina, então eu não vou colocar gelatina no cardápio. Não é assim, ele tem que seguir um parâmetro, e conforme nós vimos, um parâmetro nacional, por meio de uma legislação a nível federal. Depois eu vou disponibilizar os slides,
e vocês poderão aí desmiuçar um pouquinho mais sobre isso daqui. Algumas exceções de proibição, né? Eu posso ter leite em pó, eu posso ter fórmula infantil e posso também ter as minhas dietas para nutrição integral. Em relação à oferta de frutas, legumes e verduras, de acordo com a nova resolução, tem aí uma divisão que para aqueles alunos no período parcial, eu devo ofertar no mínimo frutas em 2 dias na semana, legumes e verduras em 3 dias na semana. Para o período integral, manhã e tarde, frutas in natura no mínimo 4 dias, legumes e verduras no mínimo 5 dias, ou seja, todos os dias na semana, para o período integral. Aqui também é um grande macete de manter os hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar. A oferta de frutas, a oferta das hortaliças, apesar de na legislação ter essa questão do período parcial e integral, é importante que esta criação de hábitos alimentares saudáveis também seja transferido para a casa, também seja transferido dentro das possibilidades para as outras instituições. Então, o ambiente escolar, ele torna-se propício à formação de hábitos alimentares saudáveis, de forma diversificada. Então, por isso que tem, além, é claro, de todos os aspectos técnico-nutricionais, o aporte de vitaminas, o aporte de minerais, a questão da oferta de fibras, que vocês já devem ter conversado um pouquinho na aula de composição de alimentos, as frutas e hortaliças são as responsáveis por esta oferta de forma mais acentuada. Então, elas estão inseridas no meu ambiente escolar. Aqui, lembrando que bebidas à base de frutas, né, não substitui a sua obrigatoriedade da fruta de forma in natura. O que é obrigatório colocar no cardápio? Alimentos, fontes de ferro. Então, eu tenho aí a obrigatoriedade de alimentos, fontes de ferro M, aquele ferro presente especialmente nas nossas carnes, nos nossos produtos de origem animal. No mínimo, 4 dias por semana, e alimentos, fontes de vitamina A, em pelo menos 3 dias por semana. Então, aqui a gente já trabalha um pouquinho aquele aspecto de composição de alimentos, né? E aí, justamente por conta da importância desses nutrientes para a formação e as necessidades nutricionais dos meus alunos. O que é restrito? O que eu considero de limitação de oferta são aqueles alimentos limitados, aqueles alimentos restritos, que podem ser ofertados, mas de forma limitada. Primeiro, os produtos cárneos. Então, todos os produtos cárneos, eles são limitados em, no máximo, 2 vezes por mês. Os alimentos em conserva, também, tanto para o período parcial e integral, no máximo, 1 vez ao mês. Além destes, os líquidos lácteos com aditivos ou adoçados, aqui eu já tenho uma diferenciação, que para o período parcial é no máximo 1 vez por mês e no período integral no máximo 2 vezes por semana. Já os biscoitos, bolachas, pão ou bolo, eles foram limitados para o período parcial, aqueles que ficam de manhã ou à tarde. No máximo 2 vezes por semana, se eu oferto uma refeição para aquele aluno, ou no máximo 3 vezes por semana, se eu oferto 2 refeições ou mais. Para o período integral, há uma amplitude dessa oferta de no máximo 7 vezes por semana. Lembrando, pessoal, que esses são alimentos de limitação, a oferta de alimentos restritos, diferente daquele rol de alimentos proibidos que não devem e não podem ser ofertados na alimentação escolar. Outros alimentos agora de oferta limitada. Os doces, a gente sabe que os doces sempre foram limitados na alimentação escolar, para o período parcial e integral no máximo 1 vez por mês. As minhas famosas preparações regionais doces, né? Arroz doce, canjica, mugunzá, todos aqueles alimentos tradicionais doces, para o período parcial, no máximo 2 vezes ao mês, e para o período integral, no máximo 1 vez por semana.
A margarina ou creme vegetal também foi limitado, período parcial no máximo 2 vezes por mês e período integral no máximo 1 vez por semana. Pessoal, essa limitação de oferta, ela não vem com o objetivo de desestimular um planejamento de cardápio. Ao contrário, ela vem como estratégia de mostrar que a alimentação escolar, ela deve ser saudável. E por meio dela, eu tenho esse objetivo da minha formação de hábitos alimentares saudáveis. Crianças até 3 anos de idade, isso aqui também dá um curso apenas para creche, porque os cardápios de creche para crianças até 3 anos de idade, eu tenho algumas diferenciações. Como, por exemplo, é proibido, agora com a nova resolução, o fornecimento de qualquer alimento ultraprocessado e ainda a adição de açúcar, mel e adoçante nas minhas preparações culinárias e bebidas. Eu tenho que ter informações também de micronutrientes prioritários, vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. Eu devo ofertar no mínimo 2 refeições quando está no período parcial. Então, creches, período parcial, manhã ou tarde, é obrigatório ofertar no mínimo 2 refeições ao dia. Para o período integral, é no mínimo 3 refeições ao dia, mas a gente sabe que chega aí a 4, até mesmo a 5 refeições ao dia para aqueles do período integral. Mas para os cardápios de creche, o que eu preciso me preocupar é o seguinte: é o início da formação da vida daquela pessoa. É o início da aquisição de hábitos alimentares e a questão de você iniciar também o gosto pelos alimentos. Então, por isso, o FNDE, por meio da sua equipe técnica, deliberou essa proibição do fornecimento de qualquer ultraprocessado na creche e ainda não tem adição de açúcar. Então, pessoal, a gente sabe que isso é polêmico, isso vai dar já é um assunto de ampla discussão, mas quando o ou a nutricionista do município de Campos Gerais chegar para a creche e falar, olha, a partir de hoje não pode mais ter adição de açúcar, não pode ter mais alimento ultraprocessado para crianças até 3 anos, não foi uma decisão dela. É uma decisão a nível federal, visando tudo isso que nós estamos discutindo. Formação de hábitos alimentares saudáveis. Educação alimentar e nutricional. Então, os pais irão questionar, os alunos com uma idade um pouco mais avançada irão questionar, e é o papel de vocês, educadores, informar tudo isso que nós estamos aí nesse processo de capacitação. Para eu poder finalizar, então, eu entro aqui num aspecto rápido sobre a aquisição dos gêneros alimentícios, né? Eu já disse no início que, no mínimo, 30% deve ser utilizado em gêneros da agricultura familiar, e os agricultores familiares são aquelas pessoas, né, inseridas na nossa sociedade, no nosso meio rural, que dirigem o seu processo produtivo e uma grande ênfase na diversificação de atividades e valorizando também o seu trabalho familiar, sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de qualquer outro produto no manuseio da terra ou no manuseio da sua plantação. Então, é importante conhecer os agricultores familiares. É importante que, junto com os alunos, eu faça, eu acho que está no próximo slide aqui, tá daqui a pouquinho, um exemplo de visita a uma propriedade da agricultura familiar. Essa é uma excelente estratégia de educação alimentar e nutricional. O aluno conhecer a origem do seu alimento. O PENAI é uma campanha realizada desde 2020 em relação a essa agricultura familiar, que ela é saúde na alimentação escolar. Os alunos estão recebendo alimentos saudáveis, estão recebendo alimentos diversificados e ainda produzidos em âmbito local, muitas vezes produzidos pelo seu ente familiar, por um amigo da família, por uma pessoa próxima. Aqui eu trago 2 exemplos em que eu realizei em 2019, ainda aí, né, na possibilidade de ações de educação alimentar e nutricional.
Essa primeira foi no município de Sacramento, que fica ali próximo ao Triângulo Mineiro, ali na região de Uberaba, Uberlândia, lá no Triângulo, que é justamente a educação alimentar que deve ser aquilo que eu conversei com vocês no início, uma atuação coordenada dos profissionais de educação e do responsável técnico e demais nutricionistas do programa. Sacramento é conhecida como uma cidade que tem uma ampla produção de banana. Então, nós levamos os alunos de uma turma para conhecer um agricultor familiar em que produz banana e que essa banana é ofertada na escola desses alunos. Então, eles conhecem a origem do alimento. Da onde que vem esse alimento? Da onde que vem essa fruta? Como que essas ações de educação alimentar são importantes que saia do ambiente formal da sala de aula? Muitas vezes, aqui, esse ambiente dessa fotografia é um ambiente de educação. Eu conversar com pessoas de fora, agregando conhecimento, também é considerado um momento e um espaço de formação. Essa outra atividade foi em Chapada do Norte, um município longe, gente, longe, fica lá nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, é um município muito longe. Eu assessorei o município de Chapada do Norte em 2019, por meio do FNDE, e nós também levamos os alunos a uma propriedade de agroecologia, da agricultura familiar, para que eles conhecessem a origem desse alimento. Então, os alunos, em espaço não formal de educação, mas que, ao mesmo tempo, é um espaço de formação cidadã e até mesmo de formação educacional de forma extraordinária. Eu vou deixar no Moodle para vocês algumas cartilhas desta jornada de educação alimentar e nutricional que é desenvolvida desde 2017 pelo FNDE. Então, 2017, 2018 e 2019 foram realizadas 3 edições da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. Os diretores, o nutricionista, ele faz uma inscrição em um local colocado pelo FNDE e ele escreve o seu município para poder realizar ações de educação alimentar e nutricional junto com as escolas. Então, muitas vezes, fica aquela dúvida, ai meu Deus, mas o que a gente vai fazer de educação alimentar e nutricional? Então, nós temos esse eixo orientativo, né, esta campanha, essa jornada de ano, justamente para direcionar os profissionais da educação e orientar também as coordenações pedagógicas de quais são as possíveis ações. Em 2020, nós teríamos a 4ª jornada de EAN, que foi adiada para 2021, mas que agora foi adiada para 2022, por conta da pandemia. Então, fica aí o recado. Secretaria de Educação, nutricionista, professores, escrevam o município de vocês. Joguem lá no FNDE, no Google, lá, Jornada de Educação Alimentar e Nutricional FNDE 2020, 2021. Tem lá todo o processo de inscrição, todo o processo para que vocês possam realizar no município a jornada de educação alimentar e nutricional. Gente, é muito legal, é muito legal. Em 2018, eu fiz a jornada lá em Lavras, que eu estava no mestrado, então eu utilizei a jornada como uma estratégia avaliativa do meu mestrado, e deu super certo. Só para vocês terem ideia dos temas que serão trabalhados em 2022, que deveria ser 2020, mas que agora será em 2022. Geralmente são 4 temas. O primeiro, o caminho percorrido pelo alimento, do campo à mesa da escola. É justamente pegando este intercâmbio de conhecimento, a origem do meu alimento. Ele vem desde o campo que ele é produzido, até a mesa da minha escola. O tema 2, promoção da alimentação adequada e saudável, professores e professoras em ação. Como que os professores e as professoras são peças fundamentais, são atores sociais nesta promoção da alimentação adequada e saudável. Tema 3, as escolhas alimentares para além da escola, o que aprendemos com o PENAI.
Como que eu levo este conhecimento do PENAI, este conhecimento de uma alimentação adequada e saudável, além dos muros da escola? Eu executo uma alimentação saudável quando eu estou fora de um ambiente de sala de aula? Isso também será discutido. E, por último, resgate de tradições alimentares da família, aquelas receitas tradicionais dos avós, dos bisavós, de uma tia, de um tio, que tem aquele resgate histórico de tradições alimentares, como que isso pode ser inserido na educação alimentar e nutricional. Então fica aqui um pedido mesmo para que vocês possam, para que o município possa fazer esse cadastro, participe desta jornada que eventualmente vai acontecer em 2022 aí, de uma forma um pouco mais regular, de uma forma mais segura, perante aí os nossos alunos e com o retorno das nossas aulas, se Deus quiser, no período integral. Outras recomendações de leitura que eu vou deixar para vocês no Moodle também, este guia de recomendações para a execução do PENAI no retorno às aulas. Então, não sei qual é a proposta de Campos Gerais, se já vai voltar de forma híbrida, se vai aguardar um pouco mais, mas nós temos que garantir uma volta às aulas segura da sala de aula ao refeitório. Então, este guia eu vou deixar ele para vocês conversarem, para vocês discutirem como garantir um retorno seguro dos alunos nesse período de ensino híbrido e neste retorno aí às aulas perante o nosso período durante esse período de pandemia que nós ainda estamos vivenciando. Então, esse material é um material gratuito, está em PDF, e ele já está, tanto os livros da Jornada de EAN, das 3 últimas edições, como este guia de recomendações de execução no retorno presencial às aulas, já está no Moodle para que vocês possam acessar e conhecer. Coloquei lá link de alguns vídeos, documentários, e é material de educação alimentar e nutricional. Então, é de suma importância que vocês observem esses materiais. E eu agradeço aí a participação de todas e todos. Eu acho que eu cumpri o meu tempo e me coloco aí à disposição para o esclarecimento de dúvidas da nossa turma, se houver. E aí, pessoal? Boa tarde, Luiz Felipe. Oi, Marcela, boa tarde. Então, eu não sei se tem muito a ver com o que você falou, que entra mais, eu acho que na parte econômica. Mas você disse que teve acesso a algumas coisas do PNAE. Você saberia falar alguma coisa a respeito de como é feito essa divisão do valor para cada aluno da merenda? Sim, Como Marcelo, seria? sim, na verdade, o que nós temos é o per capita. Então, o FNDE, ele estabelece valores em relação à modalidade de ensino. Então, cada modalidade de ensino tem um valor diferenciado para o recebimento das parcelas. Eu ia até entrar nesse detalhe um pouco mais técnico, mas eu optei em não, mas responder a sua pergunta. As parcelas do PENAI, elas são pagas, o recurso federal do PENAI é pago em 10 parcelas mensais, às vezes eu tenho alguma parcela extra, e ao mesmo tempo é considerado a quantidade de alunos matriculados naquela modalidade de ensino. Então, cada modalidade de ensino, eu tenho um valor per capita. Esse valor é multiplicado pela quantidade de alunos que estão naquela modalidade de ensino e ainda em 200 dias do ano letivo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo de que o per capita de alguma modalidade de ensino seja de R$ 1,05. Então, R$ 1,05 vezes, vamos supor que eu tenho 400 alunos naquela modalidade de ensino, vezes os 200 dias do ano letivo. Então, sempre é calculado em 200, por conta dos 200 dias do ano letivo. Então, vamos fazer aqui um cálculo rápido, 1,05 vezes
os 400 alunos daquela modalidade de ensino, vezes 200, que seria aqui R$ 84 mil. Vamos jogar assim. E aí é um município de grande porte. Estamos considerando um município de grande porte. Mas tem como eu analisar qual é o recurso que Campos Gerais recebe em relação ao PENAI. Eu vou mostrar para vocês agora como que acontece isso. E é muito fácil. Deixa eu voltar aqui a minha apresentação, que essa dúvida da Marcela, pessoal, ela é muito importante. Eu considero muito importante justamente porque vocês precisam saber os recursos. Eu jogo no Google deliberações FNDE. Então, eu venho aqui no primeiro link, liberações, consultas gerais FNDE, e eu vou consultar o ano de 2021. Procura aqui Programa Nacional de Alimentação Escolar. Alimentação Escolar. E aí eu quero procurar por estado, Minas Gerais, Campos Gerais. Então, vem aqui, coloca os dados da consulta. Vocês conseguem ver? Consegue ver, Marcela, a projeção daqui? Sim, estou conseguindo, sim. Ok, então eu coloquei o exercício. O exercício é 2021. Se vocês quiserem consultar 2020, 2019, pode consultar de qualquer ano. Vou aqui em buscar. Opa, olha aqui. Isso aqui é dado público, viu, pessoal? Tudo isso são dados públicos do FNDE. Eu tenho aqui, olha, até hoje, o município já recebeu para o PENAI R$ 113.030. Então, o valor total que já foi depositado na conta do município, 113.030. Mas aqui, se eu for olhar, por exemplo, eu vou pegar os 4 primeiros, que é em relação às parcelas que caíram em janeiro. Em janeiro, caiu para a creche R$ 10.100, para a educação de jovens e adultos, R$ 364,80, para a pré-escola, R$ 6.272, e para o ensino fundamental, R$ 5.868. Então, por meio desse site, é possível eu consultar todo o valor que é depositado considerando a minha modalidade de ensino, que ela é diferenciada por per capita. Então, o valor de uma modalidade de ensino é diferente do valor de outra modalidade de ensino, e esse valor ele é calculado levando em consideração o valor per capita, o número de alunos matriculados naquela modalidade de ensino e ainda em relação aos meus dias letivos. Então, temos aqui essa diferenciação. Creche, EJA, pré-escola e ensino fundamental. E não pode ser gasto o dinheiro que vem para uma com outra, provavelmente, né? Marcela, o FNDE, ele não, na prestação de contas, ele não faz a prestação de contas direcionado à modalidade de ensino, ele faz uma prestação de contas em geral. Ah, sim. Então, pode ser gasto. Vamos supor, de uma pré-escola eu posso gastar na creche, não tem problema. Eu preciso respeitar os parâmetros de aquisição de alimentos, conforme apresentado, mas durante a prestação de contas, isso não é levado em consideração. É levado em consideração o valor total que o município recebe no final do exercício do ano. Ah, tá bom. Muito obrigada, viu? Imagina. É porque a gente tem visto comentários sobre a merenda escolar pelo fato do pessoal estar montando os kits de alimentação, né? Sim, sim. E o que acontece? Fica mais em conta alimentar a criança na escola do que montar o kit de alimentação. Sim. E algumas vezes, o nosso secretário aqui mesmo explicou, fez reunião, explicou para a gente não, para a comunidade em geral, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa não procura, às vezes não sabe, não tem acesso, a gente não sabe com relação a essas coisas, então aí a gente acha que tem a quantidade grande em dinheiro, né? E fica difícil, porque para muitas crianças tem que dividir. Sim. E Mas aí, lembrando também, na sala de aula, era mais fácil do que montar o kit para levar para a escola, né? Sim. Para levar para casa, perdão.
Sim, sim. Você é professora, Marcela? Eu sou. Sim. Uhum. Lembrando, Marcela, que realmente nesse período de pandemia, a orientação do FNDE é a entrega de kits da alimentação escolar. Uhum. Justamente porque o FNDE está deliberando dinheiro. As Sim, parcelas do FNDE estão caindo de forma regular. Em sim, nenhum momento, nem em 2020 e nem agora em 2021, o FNDE deixou de depositar dinheiro na conta dos municípios. isso. Então, a A gente fez as orientação entregas é mesmo. que tenha as entregas enquanto não houver o retorno das aulas presenciais. Mas, lembrando que, eu vou até colocar aqui no chat, que é o valor per capita de cada modalidade de ensino. Vejam que o valor per capita ele é muito baixo. O FNDE reconhece isso, a presidência do FNDE, o ministro da Educação reconhece que os valores são extremamente baixos. Mas por quê? É um recurso suplementar para a educação. É um recurso suplementar. É dever de todas as prefeituras, de todos os estados, garantir alimentação escolar de qualidade para os seus alunos. Então, esse recurso enviado pelo FNDE é um recurso baixo? Sim, todos reconhecem isso. Todos sabem que é um recurso baixo, é um recurso pequeno, mas ele é considerado pela legislação como suplementar. Então, é uma obrigação do município o recurso próprio para a alimentação escolar, o que não se difere agora, neste período de pandemia, de que o município também, por meio dos seus documentos, né, por meio das suas projeções financeiras, tem um recurso para poder ajudar na complementação dos kits que serão entregues aos alunos. Aham, certinho. Só para Tá, joia? tirar a dúvida mesmo dos kits que são entregues nas creches, nas escolas, né? Só para Uhum, tirar a dúvida mesmo desse caso, porque é sobre isso mesmo que foi falado até na reunião da Câmara, que mesmo o secretário estava explicando sobre esses valores, sabe? Para uhum. montar os kits e tudo isso mesmo. Muito obrigada, Isso. viu, Luiz Felipe? Imagina, Marcela, qualquer dúvida, eu estou aí à disposição para responder. Obrigada. Mas é muito importante o seu questionamento, pessoal, porque vocês estão inseridos no PENAI, então é muito importante que vocês conheçam também essa parte técnica, né? Que vocês saibam que tem o recurso federal, que ele é pago por modalidade de ensino, que eu tenho um Sim, valor per capita e outra coisa. Esse recurso federal do PENAI, ele é exclusivo para alimentação escolar. Eu não posso comprar mais nada, eu não posso comprar é isso produto de mesmo. limpeza, eu não posso comprar produto de cozinha, eu não posso comprar panela, maquinário, forno, fogão, nada com esse recurso. Ele é exclusivo de alimentação escolar. Mais alguma Certinho. Não, é isso joia? mesmo. Muito obrigada, viu, Luiz Felipe? Essas informações são ótimas. Muito obrigada. Imagina. Mais alguém? Boa tarde, Luiz Felipe. Oi, Valquíria, boa tarde. E existe um padrão básico, assim, do quais os itens devem constar nesse kit alimentação? Valquíria, o FNDE, ele não preconizou um padrão para a montagem dos kits. Essa montagem dos kits é uma autonomia do nutricionista do município e da gestão local. Então, não tem tipo um padrão que deve ter isso, isso e aquilo. Isso vai de acordo com a disponibilidade orçamentária do município e considerando também os valores per capita por aluno, e a questão da inserção de alimentos ou não da agricultura familiar. Então, para o FNDE, não tem um padrão de como devem ser os kits, mas tem uma orientação de que eles devem ser compostos prioritariamente de alimentos in natura ou minimamente processados. Mas essa decisão, o que vai ter, o que não vai ter, quais as quantidades, é uma decisão da gestão de cada município. A Ah, gestão de cada município, junto com o nutricionista, com a nutricionista responsável pelo PENAI, é quem define essa montagem dos kits, considerando os hábitos alimentares e considerando ainda os recursos disponíveis para tal. tá. Muito obrigada. Por nada.
Mais alguém, pessoal? Alguma Eu, pergunta? como que adaptar um cardápio, que nem nossa escola é uma escola que tem uns alunos de baixa renda, certo? E como que eu adapto um cardápio que eu possa ter na escola e que eles possam dar continuidade em casa? Francine, geralmente essa montagem dos cardápios é uma atividade privativa do nutricionista. Então, o nutricionista ele deve conhecer qual é o perfil socioeconômico, sociodemográfico daquela escola que ele está elaborando o cardápio. Eu não conheço a realidade de Campos Gerais, então eu vou dizer de forma aleatória. Tem muitos municípios que às vezes tem um profissional que elabora um cardápio para o município inteiro. Ah, é esse cardápio para aquela modalidade para todas as escolas do município. E não leve em consideração aspectos econômicos, não leve em consideração os aspectos e preferências e as tradições alimentares. Então, é importante que esse cardápio da alimentação escolar seja de acordo com a realidade de cada escola, com a realidade de cada núcleo sociodemográfico em que essas pessoas estiverem inseridas. Então, se você tem uma escola em uma região mais carente e que necessita que tenha alimentos com maior quantidade de ferro, alimentos, fontes de vitamina a gente pensa em cardápios assim, mas ao mesmo tempo de alimentos que não possam ser totalmente diferentes do padrão alimentar daquela população. Então, é muito importante que o cardápio, a gente sabe que, dependendo do município, as refeições saudáveis que os alunos fazem na escola é diferente daquelas que eles têm em casa. Infelizmente, é uma realidade. Mas é muito importante também levar em consideração de que esse cardápio seja algo estimulador para que no ambiente da casa ele leve também essa prática. Olha, essa semana eu comi cenoura, essa semana eu comi alface, essa semana eu comi abóbora na escola, então vamos tentar levar esses hábitos também para as nossas casas, para o nosso cotidiano casual. Não sei se eu consegui responder, se essa era a sua dúvida mesmo, eu consegui lhe responder? Sim, obrigada. Porque no caso, como nossa escola, tem outras também aqui, não só na nossa, né? Em qualquer escola você pode encontrar, né, um aluno de situação de baixa renda, em todas as Sim. escolas, com certeza. Mas daí para você colocar mesmo, né, um cardápio assim que eles consigam realmente em casa é um pouco mais complicado. É Ainda mais complicado. nessa época de pandemia, que eles estão comendo mais porcaria, mais alimentos industriais. Sim. Não, essa época, para a formação de hábitos alimentares, realmente está sendo um grande desafio, Francine. Então, creio eu que ao retorno das atividades, terá que ter um trabalho muito amplo em relação à alimentação escolar, a essa formação dos hábitos alimentares saudáveis, e ainda levando em consideração que a situação socioeconômica, infelizmente, piorou bastante. Então, por isso a importância dos nossos gestores, quando eu digo gestor, dos nossos prefeitos, dos governadores, enfim, incentivar mesmo esse aporte financeiro para a entrega de um kit adequado, para a entrega de um kit, igual foi questionado pela Valquíria, que tenha no mínimo os alimentos in natura, que tenha aí no mínimo alimentos, fontes de ferro, alimentos, fonte das vitaminas, porque já que não está podendo ter esse cardápio na escola, que pelo menos tenha uma alimentação saudável no ambiente de casa, né, junto com os seus familiares. Então, essa informação, ela é muito importante. Mas aí, tentar considerar o cardápio de casa igual ao cardápio da escola, isso é um grande desafio de educação alimentar e de formação de hábitos alimentares. Então, se na escola eu tenho a formação de hábitos alimentares saudáveis, considerando consumo de frutas, consumo de hortaliças, consumo de arroz, consumo de feijão, que é o nosso prato base, né? Ninguém vive sem o arroz e sem o feijão no seu dia a dia, e que tem um aporte de vitaminas e minerais e de aminoácidos de forma sensacional, que isso também seja levado para o ambiente de casa. Que na sala de aula eu tenha essa instrução
de que os alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, são alimentos maléficos à nossa saúde, são alimentos que causam a obesidade. Vocês viram aí com a professora Fernanda Vidigal a questão da obesidade infantil, que cada vez aponta mais e mais aí a tendência de crescimento no nosso país. Então, que esses hábitos da sala de aula possam ser levados também para o ambiente de casa. Mas garantir de que se tenha um cardápio de boa qualidade em casa vai muito mais além do que o nosso pensamento do que é uma alimentação escolar, né? Infelizmente, por meio dos fatores e aspectos socioeconômicos, por meio aí de várias lacunas e dificuldades sociais, e nós temos aí nos municípios, para poder finalizar e passar para outras dúvidas, se houver, as secretarias de desenvolvimento social. Então, essas secretarias de desenvolvimento social, elas também são importantes. Olha, eu conheço um aluno que se alimenta só na escola, em casa não tem acesso à alimentação. Então, eu posso orientar a levar essa família junto ao CRAS, junto ao CREA. Eu acho que os municípios pequenos possuem o CRAS. Vocês podem até me confirmar aí se tem o CRAS no município de Campos Gerais, mas provavelmente sim. Então, eu levo para o CRAS, eu levo para assistência social, eu levo junto à minha Secretaria de Desenvolvimento Social, desenvolvimento integrativo, cada cidade tem um nome, né? Mas essa parte de assistência social, para que se também possa garantir o acesso à alimentação dentro dos seus domicílios. Então, esse papel de vocês é fundamental também neste mapeamento. Ótimo, tem o CRAS e tem o CRES. Então, são os órgãos, são os centros de referências, né, de assistência social e relacionado a essa questão das vulnerabilidades sociais. Sala de aula, ambiente escolar, refeitório, eu tenho uma alimentação saudável, se a família passa por alguma dificuldade, conversa com o CRAS, faz um mapeamento na sua sala de aula do que é possível direcionar para esses profissionais para que se tenha o auxílio deles. Obrigado, Valquíria, aí, pelo complemento do CRAS e CREAS. Mais alguém, pessoal? No caso, por exemplo, do que você acabou de falar, né, sobre os hábitos alimentares. E quando o aluno vem de casa querendo que seja adaptado a ele? Por exemplo, na escola onde eu trabalho, tem muitas crianças que só querem comer arroz. Já tem outros que querem só o feijão. Então, o que poderia ser feito, então, para estar trabalhando aí para que ele possa comer o arroz e o feijão tudo junto? Tá. Valquíria, isso já se passa realmente por uma estratégia de educação alimentar e nutricional. Então, vocês precisam do auxílio do profissional em nutrição, no caso do ou da nutricionista da alimentação escolar, justamente para vocês tentarem criar no aluno esse hábito de uma alimentação adequada e saudável e que tenha a oferta de todos os alimentos. Então, uma das estratégias que a gente sempre utiliza é a parte da socialização. Então, mesmo que não tenha esse hábito em casa de consumir os alimentos, é aquela questão mesmo do incentivo. Olha, os seus colegas estão se alimentando, eles estão comendo tudo, vamos começar a experimentar esse alimento, experimentar aquele outro. A gente sabe que isso funciona um pouco mais fácil com os alunos menores que estão iniciando os hábitos alimentares. Mas nós temos que respeitar também a individualidade de cada aluno, mas, ao mesmo tempo, considerar como uma estratégia de incentivar. Eu acho que a palavra certa seria incentivar os alunos a se alimentarem de forma correta e de apontar, olha, o cardápio hoje é composto por isso: arroz, feijão, carne com batata e salada de tomate. Então, vamos experimentar todos os alimentos do prato para que você conheça novos sabores, para que você conheça os novos alimentos. E aí, uma outra estratégia é você trabalhar na sala de aula antes aquilo que
aquilo que vai estar no cardápio. Uma vez eu vi uma escola trabalhando isso e deu super certo. Por exemplo, hoje é o dia do tomate. Ah, então 5 minutos antes do recreio, antes do intervalo, a gente leva um tomate para a sala de aula, trabalha alguma disciplina, alguma coisa que envolva o tomate, que é até mesmo uma forma de incentivo para que depois, na hora do recreio, na hora do intervalo, o aluno consuma aquele alimento que ele foi trabalhado como uma ferramenta pedagógica de ensino. Então, eu trabalho anteriormente o alimento como ferramenta pedagógica de ensino, como uma estratégia de fomentar e de incentivar que ele consuma aquele alimento durante a refeição. É claro, a gente sempre vai ter os gostos, né? Todos nós temos os nossos gostos peculiares. Tem algo que eu gosto menos, tem algo que eu gosto mais, né? Mas apenas um item do cardápio. Ah, eu como apenas arroz. Ah, eu como apenas feijão. Isso a gente sabe que é errado. Então, não leve em consideração uma formação adequada, uma elaboração de cardápio de forma adequada. Então, esse trabalho pedagógico do alimento e o incentivo é o que eu considero de duas ferramentas aí importantes para que vocês possam trabalhar no ambiente escolar. Ah, sim. É difícil? Muito. A gente sabe que é Uhum. muito difícil. Mas são passos lentos que a gente dá, e tendo essa ferramenta pedagógica, esse papel pedagógico de incentivar, já é algo incentivador também para esses alunos. Eu observo que tem alunos que comem de tudo, né? Comem desde do alface, uma abobrinha cozida, come de tudo. E já tem aqueles que a gente observa também, parece que já vem de casa, já é do hábito familiar. Parece que a família não é de consumir muitas verduras, legumes, né? Então, aí, no caso, teria que fazer um trabalho até com a família no geral, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, para esse trabalho que vocês precisam apresentar, talvez seja até importante que vocês pensem em um trabalho que envolva também a família, que envolva também o núcleo familiar na elaboração de uma cartilha, na elaboração de um folder, de um card, de orientações de uma alimentação adequada e saudável para além da sala de aula, para além do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a sua fala é extremamente importante. Tem a questão do meu incentivo como educador, tem a questão do incentivo do nutricionista como responsável técnico, o trabalho daquele alimento como ferramenta pedagógica dentro do ambiente escolar e ainda a junção dessa formação dos hábitos alimentares fora do ambiente escolar, que também deve ser levado em consideração. Respondido, Valquíria? Respondido. Muito obrigada. Imagino, obrigado você pela colocação. Se alguma outra pessoa tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, mas assim, para eu já poder, já finalizando, é um grande desafio mesmo, essa questão que a Valquíria levanta, pessoal, e é o nosso trabalho de educador, é o nosso trabalho aí de educação alimentar e nutricional, mostrando realmente os benefícios, os malefícios de uma alimentação que não seja saudável e os benefícios de uma alimentação que visa aí uma qualidade nutricional, esta formação dos hábitos alimentares de extrema importância no nosso ambiente escolar. E se eu perceber alguma coisa que envolve além do ambiente escolar, que eu trabalhe também a questão da família, que eu trabalhe também a questão da assistência social. O PENAI, ele não é considerado um programa de assistência social. Ele não é um programa assistencialista, mas eu tenho outras secretarias que trabalham com essa temática do acesso aos alimentos de qualidade. Então, é muito importante que nós sejam também incentivadores desta formação no ambiente escolar e fora dele, dentro dos passos aí em que nós conseguirmos. Mais alguém? Igor, teve alguma pergunta aí atrás que eu perdi, que você conseguiu acompanhar? Posso perguntar? Posso fazer mais uma dúvida minha particular?
Estou Pode. na área de educação física, como que eu posso aliar assim, a educação física junto com a nutrição nas aulas? Francine, depois você acessa o Moodle, que eu coloquei lá, que no ano passado não, 2019, um dos temas daquela jornada de educação alimentar e nutricional foi justamente essa sua pergunta, como conciliar, né, como deixar o aliado à atividade física e alimentação saudável. Então, depois você dá uma olhadinha lá, que tem um vídeo muito bom de uma professora que fala sobre essa questão da atividade física, da movimentação, do exercício físico, aliado a uma alimentação saudável e adequada. Mas o que eu te trago como experiência? Que você converse também com os meninos, com os alunos e tal, e até mesmo demonstre exemplo de ações que, por exemplo, o excesso de peso. Muitas pessoas não se sentem bem quando apresentam o excesso de peso. A gente sabe que isso é motivo de bullying nas escolas, muitas vezes é tratado de forma pejorativa, e aí é muito importante que tenha esse trabalho conjunto entre atividade física e uma alimentação adequada e saudável. Então, não adianta você fazer 1 hora, 1 hora e meia de caminhada, de exercício físico, chegar em casa e comer um pacote de biscoito recheado. Então, isso você vai estar agregando calorias e açúcar na sua alimentação e o efeito da atividade física, né, na perda de calorias e tudo mais, não vai ter aí o seu objetivo alcançado. Então, você pode até mesmo convidar algum educador físico do NASF, que já trabalha atividades coletivas. Na escola também tem as nossas atividades coletivas, né? As brincadeiras de roda, as brincadeiras de bola, essas atividades conjuntas, mas levando em consideração que eu também devo ter os hábitos alimentares saudáveis de forma conciliada. É uma conciliação entre alimentação e atividade física. Agora, não adianta eu ter um amplo aspecto de atividade física se eu não tiver uma alimentação balanceada. Então, o que a gente chama do nosso gasto energético, né? Aquela balança. Não adianta um estar lá em cima e o outro estar embaixo. Ou vice-versa, né? Porque o balanço energético ele vai estar se alterando todas as vezes. Então, é importante que eu tenha o equilíbrio. Alimentação saudável e atividade física. Mas aí, você está trabalhando com um grupo de crianças que muitas vezes não tem o conhecimento e até mesmo não tem o acesso a uma alimentação adequada e saudável. Mas o seu papel como educador é demonstrar aqueles alimentos que podem ser consumidos depois de uma atividade física, aqueles alimentos que são saudáveis à nossa saúde e que forneçam aí as vitaminas, os minerais para o fortalecimento dos ossos, para o fortalecimento dos músculos. Eu acho que isso seriam estratégias bem interessantes para começar a trabalhar essa questão de conduta e essa questão de avaliação mesmo do consumo alimentar desses alunos. Mas dá uma olhadinha no Moodle. Eu coloquei lá, eu já liberei para vocês todo o material, tem lá um tema específico de movimento, ação, conciliada a uma alimentação adequada e saudável. Ah, sim, obrigada. No ano retrasado, até, eu trabalhei na escola com o dia que eles fizessem educação física, era proibido trazer salgadinho, proibido trazer refrigerante, e eu coloquei no dia que tivessem aula comigo, que eles trouxessem só frutas. Eu ia confiscar salgadinho, ia confiscar refrigerante, ia levar tudo. Aí começou um pouquinho a melhorar até o lanche deles na escola. Ficou legal, porque toda vez que eles têm aula, eles traziam uma fruta. Sim, é uma boa estratégia, né? Na verdade, a principal estratégia, ao meu ver, é que se não tenha a ida desses lanches, né, pessoal? A gente sabe que a maioria das vezes são lanches não saudáveis, são lanches que atrapalham aí a questão da socialização. Muitos alunos deixam de se alimentar no ambiente escolar para poderem consumir os lanches que trazem de casa, e são lanches não saudáveis, né? Então, isso também é um outro processo, isso é um outro trabalho que o município deve executar a respeito de quais os lanches permitidos dentro
da escola, o que pode levar, o que não pode levar, né? Porque aí nós temos dois problemas. O primeiro, a questão da exclusão social. Não são todos os alunos que podem levar um lanche diferenciado. A gente já começa por aí. Então, eu já tenho uma exclusão social. E o PENAI, ele vem justamente para poder tornar de forma igualitária a minha sexta diretriz do programa, o acesso a uma alimentação de forma igualitária. Então, eu tenho aquela turminha que leva o lanche, já é algo de exclusão social. Segundo, é a questão de que esses lanches não são saudáveis. E aí atrapalha todo um processo e toda uma rotina de educação alimentar e nutricional. Luiz Felipe. Oi, Beatriz. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ótima a sua apresentação, a sua explicação, a explanação. E algum tempo atrás eu fiz parte do CAI. Uhum. E a gente batalhou e queria que não entrasse mesmo esse tipo de alimento na escola. Então, eu questionei se não poderia ter uma legislação municipal que impedisse, né? Porque o professor ou o diretor proibir na porta vai criar uma situação de conflito. Mas é possível o município, de repente, fazer essa implementação? Sim. É essa orientação, Beatriz, que a gente sempre orienta para os municípios. Por exemplo, eu sou nutricionista. Eu chego no município, eu não posso chegar e proibir de que se leve o lanche de casa. O diretor de escola também, infelizmente, ele não tem essa autonomia de proibição. Mas os municípios, eles podem e devem criar as suas leis municipais. Então, se eu tiver uma lei municipal de que fale da proibição de levar os alimentos de casa para a escola, justamente por conta da oferta de alimentação via PENAI, isso deve ser respeitado em todo o município. Então, muitos nutricionistas perguntam isso durante as assessorias. Eu posso proibir? Não, infelizmente, você como nutricionista, você como secretário de educação, você como professor, não pode. Mas se tiver uma lei municipal, é o ideal. O ideal é que se tenha uma lei municipal proibindo esse tipo de lanches dentro do ambiente escolar. Igual as festinhas. Gente, não sei se isso ainda acontece no município de vocês. Aquelas festinhas de aniversário na escola. Gente, isso assim, nem pensando pela questão dos hábitos alimentares, não levando nessa consideração, mas pela questão da exclusão social, gente, é muito triste, porque uma sala de 25 alunos, dos 25, os 25 em todos os aniversários conseguem fazer essa festinha? Não, a gente sabe que não. Então tem município, Beatriz, que já tem essa lei de que proíbe as festinhas de aniversário na escola, e tem municípios que já têm essa lei de proibir de levar os alimentos não saudáveis ou alimentos industrializados ou alimentos em geral para o ambiente escolar. Então, isso pode ser garantido por meio de uma legislação. E aí a lei, ela deve ser proposta por um vereador, ela é primeiramente aprovada na Câmara dos Vereadores e, posteriormente, ela é sancionada pelo prefeito, né? Então, também o prefeito não pode chegar, pá. Então, tem que ter todo o processo jurídico para a criação de uma lei orgânica municipal. Luiz Felipe, então, nesse caso, se o município não criar, né, essa lei, né, sobre a questão do lanche, trazer o lanche de casa, a escola, quando fosse reformular, né, o seu PPP ou o seu regimento escolar, ele pode criar esse artigo dentro do seu documento da escola? Pode, porque aí fica como um documento legal. Por exemplo, todo período de matrícula, o diretor apresenta esse projeto da escola, né? Você chama de PPG? PPP, Projeto Político Pedagógico. Então, apresenta o projeto político pedagógico e cada escola tem o seu regimento interno. Então, para que matricule o aluno naquela escola, naquela instituição,
tem o regimento interno como um documento legal falando aí a questão de proibição de levar os lanches e tudo mais. Então, isso também pode ser feito por meio das escolas. O ideal é a questão de uma lei que contemple todas as escolas do município. Se não houver essa possibilidade, eu posso colocar no meu PPP ou posso colocar no meu regimento interno. Ah, sim. É isso, pessoal. É muito importante que isso tenha, porque isso é uma construção de hábitos alimentares. E agora, com essa questão das creches, não sei aqui quem é educador de creche, até 3 anos de idade. Gente, as creches vão estranhar demais de não ter adição de açúcar nas suas preparações. E aí é um trabalho de que, se não tem a oferta na escola, também não pode levar os alimentos ultraprocessados de casa para as creches. Então, a creche é algo mais duro, é algo mais rígido. Tem uma legislação federal que proíbe qualquer alimento ultraprocessado ou adição de açúcar na creche. Então, isso deve ser levado em consideração. E isso os pais precisam conhecer a legislação e ainda aprenderem a seguir essa conduta que é aí deliberada pelo FNDE. Então, aí, quem for educador de creche, vocês conhecem, Campos Gerais uma nutricionista responsável pelo PENAI? Alguém sabe me responder? Felipe. Perdão. Oi, pode falar. É uma nutricionista responsável. Ela que distribui a merenda, como você disse, que a gente chama de merenda mesmo. Pois é, vamos mudar esse nome, pessoal. É alimentação escolar. Merenda é lá da década de 60. Então, com relação, igual você falou aí, da adição de açúcar, eu trabalho na creche e o que acontece muito por exemplo, a mãe já ensinou a criança em casa, por exemplo, a tomar o leite com Toddy, por exemplo, né? Sim. Aí a mãe leva, né? Agora não vai poder mais. Aí a mãe leva o Toddy, né? Porque a criança toma com o Toddy e a creche, aquele alimento não fornecia. Então, a mãe leva. Realmente vai ser para a creche um pouco mais difícil de adaptação. Muito, muito difícil, Para bebês, Marcela. né? Porque a gente tem bebê de 6 meses. Está começando com a alimentação, né? Aí a mãe fala, põe um pouquinho de açúcar para ele começar a tomar o leite. Sim, justamente. E para a creche agora, o FNDE foi totalmente rígido nessa questão. Inclusive, aí para os professores e para os manipuladores e tal, o FNDE vai lançar uma cartilha de sugestões de receitas para as creches por conta dessa proibição do açúcar e de alimento ultraprocessado. Então, logo, logo deve ser lançado, e é importante que vocês conheçam essas recomendações. Mas para a creche, realmente, já está na legislação. Então, se a nutricionista, se as escolas ainda não estão trabalhando isso com os pais, isso já deve ter sido começado a trabalhar desde maio do ano passado. Então, a resolução 6, com essas proibições, ela foi lançada em maio de 2020, para o período de vigência agora de 1º de janeiro de 2021. Então, ela já está vigente. Então, esse trabalho de conscientização dos lanches, da questão das creches e tal, isso já deveria, se ainda não está, sendo trabalhado nos municípios desde maio do ano passado, preparando os pais e preparando os responsáveis para o retorno das aulas presenciais. Então, vocês aí, Marcela, Valquíria, Beatriz e tantas outras pessoas, Francine, como educadoras, já podem fazer esse questionamento. O que a Secretaria de Educação, o que a nutricionista RT já está trabalhando de conscientização em relação aos cardápios de creche? Já teve alguma manifestação? Já teve o envio de algum comunicado? Já teve uma reunião, mesmo sendo uma reunião online, dizendo que mudou os parâmetros do programa e que agora isso não vai poder mais levar e ter no ambiente escolar? Luiz Felipe, esse curso que a gente está fazendo é um dos primeiros passos. Ótimo.
certo? Esse curso que a gente está fazendo é um dos primeiros passos. Eu sou educadora, né? Trabalhava na creche, esse ano eu estou responsável pelo centro que coordena os cursos para os professores. Uhum. Certo? Então, o primeiro passo é o curso de alimentação escolar nutricional para os professores. Sim. E a gente não tinha. Então, é o primeiro passo que a gente está dando para poder já, quando iniciar, já Uhum. estar mais por dentro do assunto. Perfeito. Então, Marcela, já que você está à frente dessa pasta, é importante que você, além desse curso, porque o primeiro passo é a capacitação de vocês, educadores. Os manipuladores de alimentos, os merendeiros, também precisam ser capacitados. Eles também precisam saber dessas atualizações. Então, vocês levam isso para eles também e, posteriormente, já pensam em estratégias de informar isso aos pais e responsáveis. Porque se chegar, olha, pessoal, a aula vai voltar daqui 15 dias, mas só que a partir de 15 dias, isso e aquilo é proibido, vai causar uma dorzinha de cabeça, um alvoroço para vocês. Ah, mas o que vocês vieram com isso agora? Por que era assim, antes não era? Por que agora tem que ser? Então, esse trabalho vocês já podem ir conversando. Esses slides, eles estão muito claros daquilo que é restrito, daquilo que é proibido e daquilo que não pode ter na creche. Então, já montem apresentações para os pais, já encaminhem para eles documentos, assim, coisas simples, para eles verem que tem que seguir essa legislação com o retorno das aulas. Certinho, é isso mesmo. Só comentando aqui, enquanto a gente estava em aula, um afilhado meu mandou mensagem para mim, que acabou de receber o kit de alimentação dele, mandou mensagem todo feliz para mim, enquanto a gente estava na aula. Que beleza. Que bom que o município está entregando. Eu fico muito feliz em saber disso. Esse é estadual, sabe? Esse é do estado. Tá. Mas ele acabou de mandar mensagem para mim aqui, falou que tinha acabado de tomar o leite, todo feliz. Falei, que coincidência. É isso, pessoal, é isso. Eu acho que a alimentação escolar, independente da idade, ela marca a vida da gente, né? Quem é que não se lembra de um antigo manipulador de alimentos, de uma antiga merendeira? Eu nem sei se o Bruno comentou isso com vocês, mas a gente vai ministrar também um curso para os manipuladores, não é? Eu não sei se é agora, se é um pouco mais à frente. Isso sim, isso mesmo. Até tem alguns que estão participando. Foi aberto para eles também, se eles quisessem participar. Foi aberto para todos. E o Bruno me disse assim que depois para eles também vai ter presencial. Vai, inclusive provavelmente eu que vou ministrar boa parte do curso. Ai, que bom, então vai ser ótimo. E você estava falando aí, Felipe, acho que começar isso na infância seria perfeito, é muito bom, porque depois, quando a gente fica mais velho, eu acho que a dificuldade de aprender é maior. Sim, com certeza, com certeza. E eu tenho essa dificuldade, eu gosto muito de comer umas besteirinhas aí de criança, sabe? Eu falo de criança, mas os adultos que gostam, né? E aí a gente passa super aperto, e aí tem que ter atividade física, e se a gente já crescer com isso, fica muito mais fácil. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Muito então, obrigada. Aí vocês já estão com esse papel iniciador nessa formação dos hábitos alimentares e ainda considerando os 2 objetivos do PENAI. Sempre gravem isso, pessoal. 2 objetivos do PENAI. Oferta de alimentação e educação alimentar e nutricional. Mas não deve ser uma simples oferta de alimentação. Então, por isso que entra a educação alimentar para poder promover essa formação de hábitos saudáveis. Muito obrigada, Luiz, licença um pouquinho, eu só queria agradecer pela aula. Eu vou ter que dar uma saidinha, porque eu vou ter que entrar em outra reunião agora. Muito obrigada, vou dar uma olhadinha lá sobre educação física e hábito alimentar. E quero agradecer, viu? Obrigada, ótima aula. Obrigado você, eu quem agradeço. Olha lá que tem material bom para vocês trabalhar essa questão. Obrigado. A Luciana também comentou aqui, pessoal, que ela acha ótimo que agora podem falar com mais responsabilidade, né? Isso mesmo, pessoal. Se eu tenho uma legislação, ela deve ser cumprida.
Então, se eu tenho uma resolução que trata dos parâmetros de alimentação escolar, não tem por que eu querer ultrapassar essa legislação. Então, é realmente um incentivo e vocês se colocarem aí como protagonistas desse processo. Não de forma autoritária. A gente sabe que a forma autoritária não chega a nada. Não adianta eu, nutricionista, chegar no município e ser totalmente autoritário. A partir de hoje, isso é proibido. Não, eu tenho que ter um processo de construção. Eu tenho que ter um processo de formação. É igual quando a gente ministra uma sala de aula. Eu estou aqui com o Igor, que foi meu aluno, não sei se tem algum outro aluno aqui. Não adianta eu chegar de forma autoritária e falar, é isso, prova. Não, eu tenho que fazer um processo de construção. Eu tenho que deliberar ações que faz as pessoas pensarem naquilo que deve ser executado. Eu acho que isso é extremamente importante. Ah, que bom. O PPP é um documento orientador, e aí, Maria José, coloque toda essa questão dos aspectos de alimentação e nutrição no PPP e também a inserção da educação alimentar e nutricional, que deve ter desde 2018. Então, depois vocês dão uma olhada, eu vou até escrever aqui, Lei 13.666, que trata sobre a questão da EAN de forma transversal. Então, vocês devem consultar a Lei 13.666 de 2018 para a nova elaboração e ajustes no PPP do município, tá bom? Mais alguém, pessoal? Nós estamos aí quase 2:55, foi bom que a conversa rendeu, o curso rendeu, vocês são ótimos questionadores, e isso é maravilhoso. A gente fica muito satisfeito com esse bate-papo após a explanação. Nossa aula hoje duplicou. Mas é bom, é um tema interessante, e é bom, Marcela, que vocês se coloquem também nesse posicionamento de segurança, de vocês saberem que vocês estão inseridos dentro do PNAE e que vocês podem estabelecer aí também as normativas das escolas, as ações a serem realizadas em cada unidade escolar. Certinho. Luiz Felipe, muito obrigada, viu? Foi uma ótima aula, parabéns pela apresentação, foi ótima mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo. E aí, provavelmente, em breve, a gente deve se encontrar no curso dos manipuladores de alimentos. Se Com tudo certeza. der certo, a gente se encontra presencialmente aí em breve. Vamos sim, se Deus quiser. Tá bom. Pessoal, então eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, gostaria de agradecer a participação do Igor, e a nossa universidade, a nossa faculdade de nutrição se coloca aí à disposição de vocês. Acessem o Moodle, o espaço de vocês, coloquei alguns vídeos, coloquei alguns manuais que pode auxiliar nesse processo de construção do plano de atividade de educação alimentar e nutricional e tantas outras ações a serem realizadas no município de Campos Gerais. Eu desejo um ótimo curso a todas e todos vocês e até breve, até logo que a gente vai estar aí em outras etapas também. Então, um abraço apertado a todas e todos, as mães que estão aqui no nosso curso, um feliz Dia das Mães no próximo domingo e aproveitem bastante o dia de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, uma boa tarde e foi ótima aula, viu? Obrigado, Luciana. Aprendi muito. Que bom, fico feliz. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Keila, boa tarde. Igor, por gentileza, pode finalizar a gravação.